Campo do Dharma. Quem diria, lá em 2020, que hoje eu estaria aqui, gravando vídeos para um canal no YouTube a falar de Krishna, Deus e espiritualidade. Me lembro que aquela época, antes de chegarmos ao paraíso dos Pandavas, conhecer o mestre Giridhari, conhecer a Bhagavad Gita, Krishna e seu virtuoso e imperecível yoga, nós já estávamos no terceiro projeto para essa área. Ambos sem sucesso, todos sem sucesso, tentando àquela altura realizar o terceiro projeto. Foram anos onde nós empregamos muita energia, muito esforço, determinação e capital, mas não ia de jeito nenhum. Bom, nessa hora, a gente chega a pensar, será que as pessoas, o mundo está contra mim? Nada que eu faço, todos os esforços obtêm resultado? Então, quando você vier a pensar que tudo ou que todos estão contra você, não se aflija, se acalme, reflita, procure uma internalização, procure quietude, porque simplesmente não é todos que estão contra nós. Toda aquela situação é apenas Deus tentando lhe dizer, lhe mostrar que aquele não é o melhor caminho para você. Não insista. E hoje eu compreendo muito bem isso, que aqueles projetos não eram o melhor caminho. E pela misericórdia e providência de Krishna, nós chegamos até o paraíso dos Pandavas. Bom, estamos aqui agora com o canal virtual. Inicialmente, quando eu conheci o yoga, comecei as práticas, os estudos e vi que aquilo era o meu dever, nascido de minha natureza, que eu tinha encontrado a minha vocação, que toda a minha carreira eu não via sentido. Eu pensei, bom, agora eu vou estudar e também vou ensinar. Isso veio porque em toda a minha trajetória profissional, desde criança também, eu sempre tive muita facilidade para liderar e também sempre tive uma aptidão e tive um gosto por ensinar as pessoas. Até aprendi com Jack Welch, né? Desenvolver e reter talentos. Então eu gostava muito disso. No mundo corporativo, né, fazia muitos treinamentos, muitos cursos, e eu era até intitulado daqueles que marcava a reunião para marcar a reunião. Mas sempre tive facilidade e vi que aquilo era o meu caminho, a minha missão, o meu dever nascido de minha natureza. Eu tinha me encontrado. Então, vou estudar e vou ensinar. Remeteu, como eu já disse num vídeo da apresentação, ao projeto de 2014, o projeto que eu pensava em trazer executivos aqui para essa área, para estar fazendo não um retiro, mas para estar falando de Deus, para ter uma quietude, isso. Então, eu comecei a estudar. Nesses estudos, durante os estudos, o primeiro ano, eu comecei a receber insights. Eu acredito que potencializando aquele projeto começou a vir uns insights do que eu deveria fazer, do que eu deveria estar apresentando, estar ensinando, baseado naquilo que eu estava aprendendo. E foi se desenhando, eu digo, o homem, o ser, os seres não criam nada, os seres elaboram, estruturam. Eu vim elaborando. Criar, somente Deus cria. Eu vim elaborando, estruturando aquilo que desenhou num método, num padrão.
Então, àquela altura, eu pensei, bom, é isso, aqui vai ser uma pousada para retiros espirituais, onde nós vamos estar aplicando esse método para as pessoas. Comecei estudando e estruturando esse método e já planejando os retiros. Eu tinha uma certa aversão pela questão virtual, era o trabalho que o meu mestre fazia. Eu acompanhava com ele tudo virtual. Pensando que àquela altura, a essa altura, né, eu completo 60 anos agora, em agosto, eu voltar para a tecnologia, já gostei disso, já fui até bom nisso, mas eu voltar para a tecnologia, falei, não, eu vou ficar só no físico. Porém, o método é um pouco extenso. E eu fui fazer a grade de apresentação nos retiros e ficou um tanto pesado. Eu vi que ia ser muito pesado. Aí não teve outra alternativa. Pensei, devo ir para a internet. Nós vamos ter aqui no campo do Dharma virtual um quadro, não é bem um quadro, é uma playlist chamada Frases e Versos. Sendo frases, eu sempre gostei de acumular frases. Em toda a minha carreira acumulei muitas frases que me inspiraram, motivaram, me elevaram. Eu sempre tive elas comigo. E agora, com o Yoga, com a Bhagavad Gita, vinham uns versos que me remetiam a algumas frases. Uns versos enquadravam, encaixavam perfeitamente naquelas frases. Outros versos já tiravam completamente o sentido daquilo que eu acreditava ser, né, muito importante. Então nós vamos ter esse quadro. Mas vamos já falar aqui dessa primeira frases e versos. A frase que eu não gostava dela de jeito nenhum, por ser perfeccionista, um tanto detalhista, muito determinado e disciplinado, eu não gostava dessa frase. Melhor o feito do que o perfeito. Eu achava um absurdo, tinha que ser tudo perfeito. Bom, aí vem estudar a Bhagavad Gita. E a Bhagavad Gita tem 2 versos falando sobre o Dharma que remetem a essa frase. Então, frase e versos. Então, tem 2 versos que remetem a essa frase e validam, certificam, ratificam essa frase. E os versos são os seguintes. Lá no capítulo 3:35, Krishna fala: o Senhor disse, melhor é o próprio Dharma. Já sabemos que Dharma é dever. Melhor é o próprio Dharma imperfeito que o Dharma alheio bem executado. Perda no próprio Dharma é melhor, pois o Dharma alheio traz perigo consigo. Também lá na frente, no capítulo 18, o último capítulo, finalizando, Krishna diz: melhor é seu próprio Dharma imperfeito do que o Dharma alheio bem executado. Executando o dever estabelecido por sua natureza, o indivíduo não ocorre em ofensa. Bom, eu pensei, não, eu tenho que fazer, meu Dharma é esse. Eu sentindo assim uma dificuldade, como eu disse, uma coisa é você dar palestra lá num PowerPoint com os temas e falando e tal, tive muita facilidade para isso, para palestrar. Outra coisa é em frente às câmeras, é um pouco diferente, principalmente no começo. Então, eu pensei, melhor o Dharma imperfeito. Então a frase, melhor o feito que o bem feito, é muito certa, né? Melhor você estar fazendo aquilo que é da sua natureza, que não seja o melhor, mas que você esteja fazendo, não indo contra a sua natureza. Também tem uns versos na Bhagavad Gita que eu gostaria de ler para vocês,
que fala sobre isso. Então, lá no 18.7, Krishna fala: renunciar à ação prescrita não é correto. Muito forte. Renunciar à ação prescrita, o seu dever, aquilo que está prescrito, está determinado pela natureza dessa sua existência, renunciar a isso não é correto. Depois, em 16:24, Krishna também fala: portanto, ao determinar dever e não dever, vamos compreender isso. Eu deveria, bom, precisa gravar, precisa ter o canal no YouTube, canal virtual. Eu devo ou não fazer isso? Então está aqui o verso 16:24. Portanto, ao determinar dever e não dever, a Escritura é teu parâmetro. Por conhecer a regra declarada da Escritura, deverias cumprir teu dever aqui. E finalizando, em 18.8, Krishna fala: aquele que abdica o dever por temor a desconforto físico, pensando isso é penoso, abdica meramente em paixão e não pode obter o fruto da abdicação. Então foi em cima disso, desse aprendizado da Bhagavad Gita, que eu falei: não, eu tenho que ir para o YouTube, tenho que colocar a cara lá mesmo, com os vícios de linguagem, mesmo com os erros de português, que eu vou me esforçar e vou aprimorando, e a prática também vai nos ensinando isso. Eu preciso fazer, é meu dever. O canal virtual, ele tem o poder, como diz o mestre Giridhari, sagrado digital. Até eu gravei outro vídeo falando dos Pandavas, o motivo, qual a razão do nome, né, de Campo do Dharma, falando dos Pandavas e falando do rei Dhritarashtra, que era um rei cego, e Sanjaya, seu conselheiro, estava a narrar a guerra pela graça do editor divino Vyasadeva, que lhe concedeu o poder de, lá do castelo, visualizar toda a guerra, a reportar ao rei Dhritarashtra. Então, o virtual é sagrado. Ele pode levar esse conhecimento a muitas pessoas, está disponível o tempo todo para as pessoas, a um custo muito menor do que um retiro espiritual, ou mesmo sem custo, como estamos aqui agora. E o canal virtual também, nós não vamos ter o Campo do Dharma no canal no YouTube, será só no YouTube. Em razão disso, eu falei: não, eu vou para o YouTube, vou fazer a gravação, mas sem Facebook, sem Instagram, sem qualquer outro canal. Nós estaremos somente aqui no canal do YouTube, o Campo do Dharma, e presencial aqui no espaço físico. Então, estarei me esforçando para a cada dia estar melhor, mais objetivo, e trazer essa mensagem, esse mistério supremo, esse conhecimento mais sagrado, mais secreto do que o segredo, como Krishna diz na Bhagavad Gita. Muito obrigado pela sua atenção. Hare Krishna!